Chegamos ao último requisito dessa seção 4, contexto da organização, que é o requisito 4.5, processo de avaliação de riscos de suborno. Lembrando, baixo material para acompanhar, que vai facilitar bastante a assimilação do conteúdo por vocês. Esse requisito, ele é dividido em 4. Então, nós temos 4 requisitos aqui, ok? Nele, eu vou trabalhando ele e explicando para vocês, ok? A organização 4.5 da norma. A organização deve realizar regularmente o processo de avaliação de riscos de suborno, que devem identificar os riscos de suborno que a organização possa antecipar de forma razoável em função dos fatores listados no 4.1. Está entendendo a organização e seu contexto. B. Analisar, avaliar e priorizar os riscos de suborno identificados. C. Avaliar a adequação e eficácia dos controles existentes da organização para mitigar os riscos de suborno avaliados. Isso daqui, gente, eu vou explicar daqui a pouco, porque eu vou trazer uma ideia para vocês materializarem isso, que vai ficar bem fácil. 4.5. Então, aqui a ideia é o seguinte: eu tenho que identificar, eu tenho que classificar, eu tenho que avaliar e eu tenho que avaliar os meus controles. Então, identifiquei, analisei, avaliei, estipulei controles e vou avaliar esses controles. A ideia é essa. 4.5.2. A organização deve estabelecer critérios para avaliar seu nível de risco de suborno, que deve levar em conta as políticas e os objetivos da organização. Então, eu tenho que avaliar o nível do meu risco. Não basta avaliar, identificar e categorizar ele. Eu tenho que avaliar o nível dele, o nível que ele impacta a minha organização. 4.5.3. O processo de avaliação de riscos de suborno deve ser analisado criticamente. Ele vai fazer parte de uma análise crítica. Então, não é só analisar, é analisar a fundo. A. Em uma base regular, de modo que mudanças e novas informações possam ser apropriadamente avaliadas com base no tempo e frequência definidos pela organização. Então, de tempos em tempos eu vou definir esse período, eu vou ter que avaliar essa minha identificação, esse meu processo de avaliação de riscos, certo? Ou B, no caso de uma mudança significativa da estrutura ou atividades da organização, aconteceu alguma coisa que tenha um impacto significativo na estrutura ou atividades da organização, eu preciso fazer uma nova avaliação de riscos. Também vamos ver essas situações. E o 4.5.4, para acabar, a organização deve reter informação documentada que demonstre que o processo de avaliação de riscos de suborno tem sido realizado e usado para conceber ou melhorar o sistema de gestão de suborno. A gente tem que registrar. Então, tem que ter algo que comprove que eu estou fazendo esse processo de avaliação, certo? Vamos materializar tudo isso, trazer isso agora para nós entendermos o que a gente precisa. Primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é o que é risco, né? Então, assim, eu vou levantar os riscos e tudo mais, mas o que é um risco? O requisito 3.12 da norma, pega lá. Risco, efeito da incerteza nos objetivos. Então, eu vou ter que levantar os objetivos da minha organização para trazer os riscos. Nota 1. O efeito é desvio do esperado, positivo ou negativo. Isso é algo muito importante que eu também não vejo as pessoas falando, que um risco ele pode ser positivo ou negativo. Gente, um risco não é só negativo, ele pode ser positivo. Então, a gente tem que levar isso em conta. Eu vou dar exemplo que a gente está gravando esse curso, disponibilizando esse curso em maio de 2020. A gente está no meio do isolamento social por conta da pandemia do coronavírus, do Covid-19. Então, nós temos riscos positivos e negativos diante dessa situação que a gente está vivendo. Não esqueça-se do positivo. Nota 2. Incerteza é o estado, ainda que parcial, de deficiência de informação relacionada ao entendimento ou conhecimento de um evento, sua consequência ou probabilidade. Nota 3. O risco é muitas vezes caracterizado pela referência aos eventos potenciais e às consequências ou combinações desses. Nota 4. O risco é muitas vezes expresso em termos de uma combinação de consequências de um evento
incluindo mudança nas circunstâncias, e a probabilidade, como definido na ABNT, Guia 73/2009, de ocorrência associada. Então, vamos entender aqui. Primeira coisa, eu tenho que identificar os meus riscos. Como é que eu faço isso, professora? Primeira coisa que eu faço isso. Eu identifico a partir do momento, lembra que a gente estava lá no 4.1, entendendo a organização e o contexto? Analisei contrato, analisei legislação, setores, região de atuação, analisei todas as atividades da empresa, eu já estou levantando riscos. Então, a legislação me traz os riscos, as atividades que eu atuo me traz riscos. Se eu atuo só na iniciativa privada ou se eu também tenho um contrato com o poder público, eu tenho os riscos. Então, todo esse arcabouço de informações eu já consigo levantar possíveis riscos, certo? Certo. Outro ponto, como é que eu gosto muito de levantar os riscos? Agendar e marcar, eu quero entender, primeira coisa, entender como a organização funciona. Marcando entrevistas com os elementos chaves que eu chamo, que são as pessoas que conheçam, as pessoas chaves da organização que conheçam de forma ampla as atividades. Então, eu vou conversar com uma pessoa que ela tenha conhecimento sobre aquela atividade. Então, conforme eu vou conversando com ela, eu vou fazendo uma entrevista, uma reunião, ela vai me explicando como é que é a atividade e tudo mais, aí eu vou buscando a documentação, vou analisando, eu vou vendo possíveis riscos. Claro, se ela se aprofunda até certo ponto na atividade, eu precisar recorrer a outra pessoa, a gente marca uma reunião, uma entrevista com essa pessoa depois. Então, se a gente conhecer a empresa, todas as atividades, a gente vai levantar todos os possíveis riscos que a gente conseguir. Então, por isso que as pessoas também têm que contar, se abrir, conversar. E muitas vezes, quando a gente faz isso, de uma forma muito simples, com as pessoas, elas se abrem. Gente, é comum. A gente está lá, as pessoas que vai falar, a gente está aqui implementando o sistema de gestão de suborno para melhorar e tudo mais. Você enxerga algum risco na sua atividade? Relacionado ao suborno? Ou até corrupção, porque a gente já vai ampliando isso. A pessoa não necessariamente sabe a definição de suborno, né? A corrupção é mais fácil. Você acha que algo pode melhorar? Isso são perguntas importantes que a gente sempre tem que fazer. E as pessoas vão se abrindo. E deixem muito a pessoa à vontade. Que ela vai passando isso para você. Mostre que você está ali para ajudar, tá? Ali não é uma história de certificação. Então a gente quer ajudar, deixe claro. Então eu identifiquei os meus riscos. Aí eu preciso analisar esses riscos. Como é que eu vou fazer isso? Para avaliar e poder priorizar esse risco, como é que eu faço? Eu vou verificar a probabilidade de ocorrência desse risco e o impacto desse risco para as atividades da organização. A probabilidade, como é que eu costumo às vezes usar? De uma forma simples, baixa, média e alta. Então, 1, 2, 3. A gente vai fazer uma matrizinha, ou algumas pessoas chamam também de mapa de calor, por causa das cores. Normalmente é de verde, amarelo e vermelho, amarelo, laranja e vermelho. Então, fique à vontade, como quiser denominar. Eu vou ver qual a probabilidade. Além da probabilidade, eu vou ver qual é o impacto se acontecer. Então, se esse suborno acontecer, se esse evento acontecer, qual o impacto, a probabilidade, qual é o impacto para a empresa. Por exemplo, baixo, médio, alto. Também pode ser mais destrinchado. Mas eu gosto de trabalhar aqui e trazer para vocês de uma forma simples. Aí eu vou fazer uma matriz de calor, uma matriz de risco, em que eu vou fazer o cruzamento da probabilidade com o impacto, para chegar ao quê? Ao nível do risco. Se esse nível de risco, se esse risco é baixo, médio ou alto para a organização. Por que eu preciso? Que a norma define que eu tenho que estabelecer o nível do risco. 2, que com base nisso eu vou estabelecer os controles, eu vou atrás dos controles desses riscos. Então, eu vou ter, para um nível baixo, determinados controles. Tem que ter controle para tudo, gente. Todo risco identificado tem que ter um controle. Fique claro. Mesmo que ele seja baixo, porque se ele não tiver controle, ele vai ter um impacto alto. Porque ele não vai estar controlado para não acontecer. Se eu tiver um nível médio, eu vou estabelecer os controles. Nível alto, eu vou estabelecer ainda mais controles e controles muito mais robustos. Avaliei. Analisei, avaliei, classifiquei, priorizei os riscos. Quando eu faço o nível de risco, eu estou priorizando os controles que eu vou definir. Eu defini os controles, eu tenho que avaliar a eficácia desses controles que eu vou estabelecer, os controles, eu vou implementar esses controles, treinar o pessoal, passar a informação para quem de direito. Só que tem uma coisa muito importante que não vejo ninguém falando.
E muitas empresas, quando nós vamos fazer auditoria, a gente verifica que elas não fazem. Gente, aqui é o pulo do gato numa avaliação de riscos. Análise do risco residual. Você já ouviu dizer isso? Se ouviu, ótimo, fico muito feliz. Se não ouviu, vamos ouvir agora. Análise do risco residual. Então, eu estabeleci o risco, a probabilidade, o impacto, o nível desse risco, os controles. Depois que eu implementei o controle, que eu verifiquei o resultado desse controle para esse risco, eu tenho que analisar qual é o residual disso. Então, mesmo com o controle, qual é o possível nível de risco que ainda pode existir. Então, o risco que ainda pode existir, mesmo com os controles que eu defini. Então, eu tenho que verificar esse risco residual, o nível desse risco, porque eventualmente eu vou ter mais um controle em cima disso. Para quê? Qual que é o objetivo de tudo isso? É diminuir, minimizar quanto mais você puder a ocorrência desse risco. E que o impacto dele diminua muito, a probabilidade diminua muito. Então, o que vai impactar a organização seja cada vez menor, quase tentando eliminar esse risco. Não é possível, né? Não tem como eliminar, gente. Para eliminar o risco, teria que eliminar as pessoas, teria que eliminar a empresa. Então, dificilmente. Tem situações que a gente pode eliminar. Às vezes eu tenho uma unidade que tem muitos riscos, eu não tenho muita ingerência sobre ela, muita comando sobre ela. Se eu acabar com aquela unidade, acabei o risco ali. Então, é só esse tipo de situação que é mais fácil uma eliminação, ok? Então, depois disso, eu preciso continuamente avaliar isso, analisar, fazer uma análise crítica que pode ser regular ou pontual, ou seja, eu determinar o prazo que eu vou avaliar todo esse processo, ou na ocorrência de uma nova atividade. Por exemplo, agora, com a pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo, outros riscos surgiram, positivos e negativos, e os riscos negativos, obviamente, que eu vou estabelecer toda essa avaliação dele e os controles. Então, muitas vezes, agora tem situações que a gente está vendo de empresas laranja em contratações com dispensa de licitações por conta da emergência que estamos vivendo. Que é horrível, gente, as pessoas se aproveitarem dessa situação. A gente está numa situação muito difícil. Espero que você, se estiver vendo aí no futuro, esteja numa situação melhor. Então, eu tenho que fazer isso. Então, pode acontecer agora ou estabelecer um prazo para que eu faça essa avaliação. Por quê? Porque pode ser de outros riscos. Os riscos a gente pode ter outros controles, pode ter mudado, a situação ter mudado. Eu posso ter ampliado as atividades da minha organização. Então, hoje eu fazia construção civil, agora eu vou fornecer café. Mudou a situação? Hoje eu fornecia alimentação, agora eu vou fornecer as caixas, por exemplo, o sanduíche. Forneci o sanduíche, agora eu vou fornecer a embalagem para o sanduíche. Mudou a situação, eu tenho que fazer uma avaliação. Então, ou é naquele prazo que eu determinar, ou ela é quando acontecer alguma situação que enseje essa avaliação. E eu tenho que manter um registro disso. Então, uma planilha, eu gosto muito, gente, pegada de engenheiro, adoro Excel. Então, adoro estabelecer uma matriz no Excel. Vamos lá, estabelece tudo no Excel, muito fácil, bota umas fórmulas ali, se precisar e tal. Excel, tá tudo certo. Quem quiser estabelecer uma matriz de risco com Word, pode estabelecer. Eu acho que é mais difícil trabalhar, mas isso é a seu critério da empresa que você trabalhar. Eu gosto muito do Excel, a gente faz uma planilha em que você tem as abas, a gente já tem toda a matriz de calor, a matriz de risco, a gente já tem tudo ali, todo o acompanhamento que você precisa. Num documento só que no Word fica mais difícil. Então, você tem, por exemplo, retém isso e retém os controles, que pode ser procedimentos, pode ser políticas, pode ser instruções de trabalho, pode ser outras planilhas. Depende da situação, depende do risco, né? Então, a gente tem que manter esse registro documentado, tá? Que tem que ser, por exemplo, numa auditoria de interna, você vai ter que apresentar os registros para isso, para a gente ver se realmente aquilo está funcionando. Sem registro, a gente não consegue ver o funcionamento, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, não hesitem em colocar nos comentários, pode me mandar um direct no Instagram, uma mensagem aqui nos comentários, se você estiver no YouTube ou pela plataforma do curso, fiquem à vontade, eu estou à disposição de vocês. Acabamos a sessão 4, gente. Estou fazendo vídeos não tão longos, esse foi mais longo porque é mais detalhado realmente. E agora a gente vai para a sessão 5, que é liderança. Muito boa essa sessão. E espero você daqui a pouco. Até mais.